Fadiga, falta de energia e perda de performance. Esses são fatores que podem ter correlação com a baixa disponibilidade de glicogênio. No vídeo de hoje eu vou citar o que é, quais as fontes de glicogênio e um ponto muito importante, como acelerar a sua formação. Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30 da noite, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês, então já deixo a sugestão para você que está chegando aqui agora. Já aproveita, deixa o seu like. Tem alguma dúvida, comentário, sugestão de temas, já joga aqui que em breve esse vai se tornar um tema aqui no canal. Aí, chegou aqui agora, Faz a inscrição no canal, ativa o sininho. Você tem mais interesse, quer ter acesso a vídeos exclusivos aqui para os membros do canal? Se torna um membro e vamos nessa. Fator ponto 1. Glicogênio. O que é? Nosso corpo é como se fosse um carro. Eu gosto sempre de fazer analogias, tá? E esse carro precisa de uma gasolina. Essa gasolina, ela entra em um processo de combustão e desloca essa máquina. De maneira semelhante ao que acontece no nosso corpo. A gente come, a gente joga gasolina e aí essa gasolina pode ser de melhor ou de pior qualidade, de maior octanagem ou de mais baixa octanagem, a possibilidade de entregar moléculas que vão passar por esse processo de combustão e gerar essa energia, certo? Então você tem alimentos que conseguem ofertar mais glicogênio para o seu corpo e alimentos que vão ofertar um pior glicogênio. Não tem gasolina batizada? Então é basicamente essa comparação que acontece no nosso corpo. E aí, esse glicogênio, ele fica armazenado em dois grandes pontos aí do nosso corpo. No nosso fígado e nos nossos músculos. Cerca de 1/4 desse glicogênio está armazenado no fígado e 3/4 estão armazenados nos nossos músculos. E quando você começa a fazer contração muscular, você começa a ter uma demanda desse glicogênio. A gente tem em média 60 gramas de glicogênio aí como reserva no nosso corpo. E olha que coisa interessante. A taxa de consumo no exercício, isso tudo eu estou falando média, Você vai ter variações. Pessoas que vão gastar um pouco mais, pessoas que vão gastar um pouco menos, modalidades que gastam um pouco mais, modalidades que gastam um pouco menos. Mas a média é que você vai consumir 1 grama de glicogênio por minuto de exercício executado. É por isso que atividades que ultrapassem 1 hora de duração, você começa a ter a necessidade de jogar carboidrato no intratreino, porque o carboidrato vai ofertar glicose, que é aquilo que você precisa para continuar aquele processo de combustão. O glicogênio, várias moléculas de glicose unidas. A gente tem 1/4 do glicogênio no nosso fígado, só que isso precisa de um mecanismo de conversão. Você vai gerando também outras fontes, outras moléculas de glicose a partir da gordura. Então é por isso que quando você tem um exercício contínuo, mantido, sustentado, ele vai gerar uma queima dessa energia, porque a gordura ela vai começar a ser metabolizada para continuar a oferta de glicose que a gente precisa ter para manter a contração muscular. Conseguiram pegar? Só que essa taxa de conversão ela é mais lenta do que a taxa de consumo. Por quê? Quem está ligado aí no vídeo, está com a atenção aí 100%, já deve ter raciocinado o seguinte. Espera aí, Danilo. Se eu tenho um consumo de glicogênio e eu tenho uma produção, então eu teria condições de manter um exercício aí infinito. Porque se eu tenho uma produção e um consumo que se equiparam, eu vou ter essa energia infinita. Só que essa taxa de conversão ela é muito baixa. À medida que você gasta 1 grama por minuto, você produz 0,1 grama por minuto. E aí esse saldo fica 0,9. Por isso que a média, Algumas pessoas, até com um pouco menos de 1 hora de exercício contínuo, mantido, sustentado, não é aquela musculação não, tá?
Que você pega, faz e fica 3 minutos, 5 minutos descansando. Eu estou falando de exercícios aeróbicos, o Endurance, tá bom? Aquele exercício que você mantém a contração muscular sustentada, beleza? E aí você teria mais ou menos ali aquele tempo de 54 minutos para esgotar as suas reservas de glicogênio. Se você não tem glicogênio, você vai quebrar. O músculo, ele não vai ter a energia suficiente para fazer a contração. E aí eu cheguei nesse teto, nesse limite próximo ali de esgotar minhas reservas de glicogênio. Como que eu posso ofertar isso para o meu corpo? Com carboidratos de rápida absorção e de mais elevadas cargas glicêmicas. Então vamos chegar ao segundo ponto do vídeo. Quais as fontes que eu posso oferecer para o meu corpo no intratreino? Eu faço, Danilo, meia maratona, maratona, triatlon, ultramaratona, enfim. Qualquer modalidade que você tenha uma demanda de mais de 1 hora aí de contração muscular sustentada. A taxa média, né, vai ser a depender do tempo que você tem de execução. Se você fica até 2 horas, então de 1 a 2 horas de exercício, você vai precisar de 30 gramas médio de carboidrato nesse momento do intratreino. Se você fica 2 para 3 horas, essa taxa começa a aumentar, 60 gramas nesse intervalo de hora. Se você ultrapassa 3 horas de exercício mantido, sustentado, a cada hora adicional você precisa ofertar em média 90 gramas de carboidrato por hora. E aí lembram no início do vídeo que eu comentei que existiam modalidades diferentes? O ciclismo, por exemplo, tem uma taxa de oxidação mais elevada do que uma corrida. Então esse valor aqui de 60 já começa a virar 80, esse valor de 90 já começa a virar 120, 150, depende da intensidade, depende do seu nível de treinabilidade, né? Que isso vai demandar uma maior ou menor taxa de oferta desses carboidratos, que vão ser de alta absorção e de mais elevada carga glicêmica. E aí vem os géis de carboidrato, né, as bebidas esportivas, alimentos mais líquidos, porque vão ser mais de fácil absorção, né, do que você ficar mastigando ali quando você está em mais alta intensidade, mais alto volume. E existe um desvio do fluxo sanguíneo ali do intestino para o músculo, porque você está usando basicamente músculo durante essa execução. Então, se você oferta, né, alimentos que sejam mais de difícil, né, mastigação e deglutição, isso vai atrapalhar o seu rendimento, vai atrapalhar a sua performance. E aí, da mesma forma que você treina o músculo, você vai treinar o seu intestino. Não existe uma receita de bolo pré-determinada, pré-definida, que você vai fazer isso, isso e isso. E esse contexto, ele precisa ser, de fato, individualizado nesse momento. E o terceiro ponto do vídeo, como que você acelera a recuperação? Você já deve ter ouvido falar no recovery, né? Existe no pós-treino uma coisa que a gente chama de janela anabólica, uma janela de oportunidades. Quando você faz um exercício com mais volume, mais intensidade, você esgotou suas reservas de glicogênio. Então, seu músculo ele está ávido, ele está sedento por recuperação, por um processo de renovação. E aí, se você entre 40 minutos até 2 horas, você oferta carboidratos, proteína, líquido para o seu corpo, você vai ter muitas portas aí na sua casa abertas para que esses substratos eles entrem na sua fibra muscular. Não necessariamente precisem da ação da insulina para fazer um processo de carregamento e isso entrar. Então, além da insulina, existem outras comportas que estão abertas e aí você consegue acelerar esse processo. Aqui, o tipo de carboidrato, ele modifica um pouco. Por exemplo, pão, cereais, tubérculos como batata doce, inhame, macaxeira, própria batata inglesa, são grandes fontes de carboidrato para esse momento do pós-treino. Lembrando que esse pós-treino, esse carboidrato precisa vir com tijolo. Para a gente fazer uma segunda analogia e concluir esse vídeo aqui. Nosso corpo não é um carro, vocês entenderam esse mecanismo, esse processo de combustão? Nosso corpo é uma casa. Essa casa você está em constante dano e reparo, dano e reparo.
Você fez a sua atividade, você fez a sua meia maratona, você deu umas porradas e derrubou algumas paredes ali da sua casa. E aí, para você reparar essa fibra, você precisa de quê? Água, tijolo e cimento. Água é a água que se oferta, tijolo é a proteína e o carboidrato é o cimento. Bota água no cimento, dá a liga, sobe o tijolinho em cima do outro. É assim que acontece o processo de recovery. Então, todos esses mecanismos, eles precisam estar bem estruturados, bem estabilizados, para que de fato você não desenvolva aqueles sinais ali de baixa energia, de baixa performance, queixa de indisposição e você ficar achando que o que você precisa é de um estimulante, de um pré-treino, porque simplesmente você está fadigado. Cuidado, você pode não estar ofertando a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos suficientes para repor o glicogênio e ter uma performance na altura, na intensidade que você deseja. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário sobre esse ou novos temas, sugestões de novos temas, joga aqui e vamos ter esse bate-papo. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, são 4 vídeos por semana e 2 lives aqui que acontecem toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite. Eu convido vocês também para estarem presentes e se você quer ter acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos para os membros do canal, é só checar os detalhes no guia da comunidade. Vamos para o próximo.